Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço e cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem. E obrigaram a Simão Cireneu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhes sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram, e por cima estava em epígrafe a sua acusação: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Até aqui a leitura, meus irmãos, da palavra do nosso Deus. Como eu disse para vocês, o tema do nosso acampamento é sobre a nossa identidade. E há uma pergunta para tentarmos responder ao longo desses 3 dias que aqui estaremos: qual a sua conexão? Então eu quero tentar, com essa palavra nesta manhã, fazer com que você e eu possamos enxergar nossa verdadeira conexão, mas pendurado com o Senhor Jesus na cruz. Eu não sei qual foi a última vez que você parou para pensar e se ver pendurado naquele madeiro. Às vezes nós olhamos e vemos só o Senhor Jesus, mas lembre-se que com ele foram pendurados também outros 2. E quem eram aqueles outros 2? Então eu quero tentar te conectar à cruz nesta manhã. O texto que eu acabei de ler aqui com vocês, meus irmãos, mostra esta realidade. O tema do nosso acampamento, com o texto sugerido, foi Lucas capítulo 12, versículo 34. Nós vamos falar dele amanhã. E o versículo proposto foi: porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então nós vamos depois explicar o texto lá, porque tudo tem a ver com os nossos olhos, como nós conseguimos enxergar as coisas, a nossa visão de mundo. Há um ditado muito popular que diz assim: o que os olhos não veem, o coração não sente. Não é exatamente isso? Não é um versículo bíblico, mas é um dito popular. A questão, meus irmãos, é que para nós como crentes, especialmente na hora da adoração, como nós não conseguimos ver o Cristo pendurado no madeiro, nós temos certas dificuldades na adoração, porque nós adoramos aquilo que nós não conseguimos ver. E claro, nós somos o povo da fé. Alguém pode estar perguntando: pô, pastor, mas não é assim mesmo? A gente não precisa ver para crer, nós temos que ter fé. Pois é disso que eu estou falando, os olhos da fé. Então preste atenção no texto que eu acabei de ler com vocês aqui. O texto diz assim, e aqui, meus irmãos, eu sei que numa leitura rápida não dá para você sentir, as nossas emoções não são muito aguçadas aqui, mas eu confesso para vocês que, examinando um pouquinho mais profundamente isso daqui, fica difícil de não se comover, porque isso aqui mexe com a nossa humanidade. Diz o texto que os soldados pegaram o Senhor Jesus, levaram ele para dentro do palácio, que é o pretório,
e reuniram ali todo o destacamento. Vocês sabem que o que aconteceu com o nosso Salvador, a quem nós estamos submissos aqui, foi condenado injustamente, mas era um propósito do Senhor Deus. E começa a agonia intensa dele aqui. Quando os soldados pegam ele e levam para o palácio, Pilatos dá uma ordem para levar ele para o tronco, por assim dizer, para sofrer aquele chicoteamento com azorraques, com espancamento. Aliás, o texto aqui já nos diz isso, versículo 17: vestiram-no de púrpura e tecendo uma coroa de espinhos lhe a puseram na cabeça e o saudavam dizendo: salve, rei dos judeus. Meus irmãos, eu estou falando do nosso Salvador. Nós que somos comovidos com as atrocidades que um homem bruto faz com as crianças, isso comove a gente. Estamos sendo bombardeados aí com esse noticiário que aconteceu em Blumenau, quando um louco entrou numa creche e criminosamente cometeu aquela atrocidade. É difícil você não ler aquela notícia ou ver a notícia e não se comover. A gente se colocar no lugar dos pais que receberam notícia da morte dos seus filhos, a gente fica comovido. Pensa o coração do pai, da mãe. Me parece que naquele relato uma criança era apenas filha única. Pensa o pai recebendo a notícia que o seu filho foi quase que esquartejado na creche, um local que ele colocou para poder a criança estar protegida. Que comoção, meus irmãos, da nossa nação. Mas para e pensa aqui, meus irmãos, o único Filho de Deus, o Filho do seu amor, um amor que foi dispensado a nós pecadores, seres criminosos, malfeitores, e agora o único Filho de Deus, Filho Santo, sem pecado nenhum. Versículo 19, olha o que está dito aí: davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam, escarnecendo dele, achando que tinha total liberdade para fazer aquilo com o Filho de Deus, sem saberem quem era aquele homem chamado Jesus. E aí depois, o versículo 20 nos informa deles terem feito isso. Eles tiraram aquelas vestimentas reais, insultando ele, vestiu ele com as suas próprias vestes e conduziu o Senhor Jesus para fora para o crucificar. Vocês lembram que João, capítulo 19, nos informa que o Pilatos pegou ele de volta, levou ele e apresentou para a multidão. É aquele episódio que Pilatos vai dizer: eu lavo a minha mão, porque eu não vi nenhum pecado nele. E aí o povo, com raiva, crucificam, crucificam. Então a sentença foi dada, e agora então o Senhor Jesus está na via dolorosa, rumo ao Monte da Caveira, ao monte que malfeitores eram crucificados, mortos e os corpos jogados lá mesmo. As caveiras dos mortos ficavam lá, por isso o Monte da Caveira. Mas tem um episódio aqui muito interessante, no versículo 21, que alguém estava passando, estava vindo do campo. Diz que é um homem que tinha 2 filhos, e esse homem ajudou o Senhor Jesus a carregar a cruz. Eu queria pegar este ponto para nós. Eu quero tentar te conectar à cruz de Cristo aqui. O texto diz assim, versículo 21, e obrigaram a Simão Cireneu. A palavra diz que obrigaram, ele não foi por vontade própria, ele apenas estava passando ali. Eu fiquei pensando, por que esse texto aqui na Bíblia, por que esse episódio, por que essa informação para nós, que posteriormente ia pegar a Bíblia e ler o texto? A quem Simão está representando aqui, meus irmãos? Nesse momento que Simão estava desconectado daquele madeiro maldito, de repente ele foi obrigado a se conectar naquele madeiro e a carregá-lo. Eu penso, meus irmãos, que Simão representa cada um de nós que estamos aqui. De fato, aquela cruz não deveria ser do Senhor Jesus, e nós sabemos disso. Aquela cruz deveria ser, sim, de Simão, um pecador, alguém que zombava de Deus, alguém que é rebelde contra as leis de Deus, e agora ele sente
por um tempo, meus irmãos, o peso daquela cruz e é obrigado a carregar, como que dizendo: esta cruz é sua, você que tem que carregar. E de fato é isso, meus irmãos, nós deveríamos ter carregado aquele madeiro maldito. Mas o texto não nos informa como foi, mas eu penso, num dado momento, ele subindo aquele monte, aquele madeiro teve que voltar para os ombros do Senhor Jesus, teve que ser colocado de novo nas costas do nosso Salvador. Não sei se já lá no monte para crucificar, só sei que o texto nos informa que levaram o Senhor Jesus para o Gólgota e lá o crucificaram. Eu fico imaginando o que é que aconteceu no coração de Simão quando passou aquele madeiro para o Senhor Jesus ser crucificado. Eu não tenho informação, mas eu fico imaginando como que num quebrantamento no coração daquele homem, dizendo: esse madeiro não é, esse madeiro é meu, porque eu sei quem eu sou. Agora o Senhor não, o Senhor está sendo injustiçado, escarnecendo do Senhor, dizendo que adorava o Senhor, mas de fato era uma adoração demoníaca, porque ele estava escarnecendo e zombando do Senhor com as atitudes. Mas a cruz teve que ser passada para o Senhor Jesus, e diz o texto que ele é pregado naquele madeiro. Tentaram dar bebê de vinho e mirra para ele, ele não quis, e aí a zombaria continuou, e botaram uma placa em cima, escrita da acusação dele, e no versículo 27, leia aí por gentileza, está dito assim: com ele crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Logo mais vai ser as palavras que o Senhor Jesus proferiu na crucificação. Agora aqui é só o momento que levantaram ele naquele madeiro. 2 ladrões. E o versículo 28 diz assim: e cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Preste atenção no detalhe aqui, meus irmãos. Nós sabemos que era um homem justo que estava sendo crucificado, o Filho de Deus, aquele que não cometeu pecado nenhum, mas que assumiu a nossa culpa. Ele teve que pegar das mãos de Cirineu a cruz de novo, aquela cruz amaldiçoada, e colocar sobre si. E agora a informação que nós temos é que ele foi contado como malfeitor. Você sabe o que significa ser contado como malfeitor? Na crucificação, um malfeitor aqui, outro malfeitor aqui. Ele foi contado com os malfeitores. Então é um malfeitor, outro malfeitor e outro malfeitor. Ele se fez malfeitor em nosso lugar. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar no que isso significa? Se tem uma maneira de você se conectar de verdade com Cristo, é você entender que o justo foi contado no teu lugar como um malfeitor. Na verdade, o que aconteceu na cruz é que ele nos substituiu, porque era para Cirineu ser crucificado, mas Cristo foi crucificado naquele momento. Os outros malfeitores lá já tinham suas sentenças, e vocês conhecem o episódio. Os dois zombaram também do Senhor Jesus, os dois. Mas de repente, num dado momento, alguma coisa aconteceu na cabeça de um, o da direita, o da esquerda não, mas o da direita, e ele então reconhece que aquele homem que está sendo contado junto com ele como malfeitor é o justo de Deus. E nós sabemos, alguém vai falar aqui dessa palavra quando aquele homem confessa o seu pecado naquele momento. Eu não sei se você tem essa convicção de que você já nem vive mais para você mesmo ou para você mesma, que na verdade, olhando para trás, para a história, você foi crucificado com Cristo. Você estava lá, talvez você nunca parou para pensar nisso. Eu não sei se dá para você se ver pendurado naquele madeiro como um malfeitor junto com o Senhor Jesus, talvez dizendo para ele: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Meus irmãos, isso muda tudo, a nossa visão nesse mundo. O que os olhos não veem,
o coração não sente, mas quando você começa a enxergar você lá na cruz, então o teu coração muda, a tua atitude é outra. Você se torna uma nova pessoa, nova criatura, tudo se faz novo para você. As aflições irão vir, os pecados irão vir, mas você vai olhar para o crucificado e dizer: ali eu morri com ele, ali eu fui crucificado, logo já não sou eu mais querido. Aliás, eu queria ler esse texto com vocês. Abra por gentileza em Gálatas capítulo 2 e eu encerro aqui. Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor. Presta atenção nesse detalhe aqui do que o apóstolo Paulo diz. Ele diz assim: porque o eu aqui é ele mesmo, é a pessoa de Paulo, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Paulo está dizendo: eu morri, eu estou morto, eu não vivo mais. É isso que ele diz no versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver aqui, domingo nós vamos participar da alvorada da ressurreição. É por causa da ressurreição. Então Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, a carne aqui é a nossa existência nesse mundo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo tinha esta convicção, olhando para trás, ele tinha sido crucificado lá com Cristo, porque ele era um malfeitor. Como é que Paulo diz isso? E a si mesmo se entregou por mim. Cristo se entregou só por Paulo? Não, entregou por todo aquele que nele crer. Ele mesmo orou ao Pai dizendo: eu rogo não somente por esses, eram aqueles que estavam perto dele, mas por aqueles a quem o Senhor ainda irá me dar, falando de cada um de nós aqui que cremos no Senhor Jesus. Então logo, meus irmãos, nós já nem vivemos mais. Fui crucificado com Cristo, eu morri com Cristo. Então é uma contradição em termo cristão, você querer viver a sua própria vontade, fazer aquilo que é coisa da sua cabeça, porque você já morreu, a não ser que você está enquadrado junto com aqueles que levaram o Senhor Jesus lá para o pretório para escarnecer dele. Por isso, cristão, conheça de fato a tua verdadeira identidade em Cristo Jesus, para você não querer adorar a Cristo da sua própria maneira. Nós estamos falando do único Filho de Deus que sangrou até a morte, sangue precioso que nos purifica de todo o pecado. Que Deus assim nos abençoe. Amanhã nós vamos falar do uso da tecnologia para a glória do nosso Deus. O que é que isso tem a ver comigo, que já morri para as coisas do mundo e vivo para Deus? Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos, nesse momento. Senhor nosso